Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí 19 horas em ponto, começando essa nossa primeira live que se chama Trajetórias. Tô aqui arrumando um pouquinho o celular, esperando o pessoal chegar. Vocês já estão aí me ouvindo? Me responda. Deixa eu ver aqui se o nosso convidado está presente. Bem, essa nossa primeira live é com o Fabrício, tô esperando ele chegar. E essa série chamada de Trajetórias, ela tem como objetivo dar visibilidade a essa juventude negra que está aí insurgente. Então nós vamos tratar aqui, por meio dos convidados, da fala dos convidados, vamos falar de ciências, vamos falar de política, vamos falar de educação, vamos falar de literatura. E eu espero que vocês tenham aí um bom momento com a gente nessas nossas conversas. O Ale acabou de entrar, o Ale Plier, muito obrigado. Romário Oliveira também, obrigado pela presença. A Carla Dias, que vai estar com a gente aqui do Física Preta no dia 23. Jéssica também presente, também é uma das nossas convidadas, no dia 13. Eu já mexi tanto com esse calendário que faz post no Instagram, faz post no feed, faz no TikTok, faz no YouTube, que eu tenho todas as datas de cabeça. Lisa acabou de chegar, o Márcio acabou de chegar. Vamos esperar um pouquinho para ver se o Fabrício entra aí na live. Vocês sabem, eu não sei o quanto que vocês me conhecem, mas eu sou uma pessoa que eu tenho baixa visão, eu tenho ceratocone, então hoje eu estou com dois celulares para eu poder ler melhor. Então, enquanto vocês vão falando por aí, eu vou acompanhando a live aqui pelo meu celular. Opa, o Fabrício chegou. Vou colocar ele aqui Vou convidá-lo. Gente, o Fabrício, ele é mestre em literatura e interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba. Fabrício, muito obrigado pela sua presença. É uma honra tê-lo aqui. A gente que se conheceu pela internet, nos grupos da vida. Eu vi o seu canal, já fiquei apaixonado. Bem, boa noite, pessoal, a todos que assistem à live do Caio. Agradecer primeiramente o convite, né? Como ele falou, a gente se encontrou meio que por acaso, né? No meio das divulgações para o canal do YouTube e fiquei muito lisonjeado a ele conceder esse lugar, né? Esse lugar de fala para a gente discutir um pouco a respeito do ser negro, né? Como eu intitulei aí na minha fala. Gente, eu combinei com o Fabrício que eu vou começar a live com um poema. Para quem não me conhece, eu sou formado em Química e em Letras, então, e a minha pesquisa de doutorado, que eu faço doutorado em ensino de ciências na USP, envolve também literatura e química. Então, eu tento trabalhar a partir da literatura temas que possa vir ser utilizados na química para tratar as questões étnico-raciais. Então, em todas as lives, eu vou começar com um poema, vou tentar fazer com que o poema dialogue com a temática da nossa conversa, e para o poema hoje, eu selecionei aqui para nós, não sei se vai estar focando, eu sou meio blogueira, sempre gostei de falar isso, coisa de blogueira, que é um livro da Noema de Souza chamado Sangue Negro. Você conhece ela, Fabrício? Noema de Sim, Souza? e até na graduação ainda, no finalzinho, mas consegui ainda ler um pouco dela. Para quem não conhece, a Noema de Souza é uma escritora moçambicana e ela é uma escritora super importante nesse momento de constituição da literatura de Moçambique, com poemas que falam sobre a questão do negro em Moçambique.
E eu vou ler um poema que se chama Lição. Tô um pouco nervoso de ler poema aqui na internet, hein, gente? Vamos Responsabilidade, hein, lá. cara? Desculpa? Responsabilidade, hein? Pois é. Lição. Ensinaram-lhe na missão, quando era pequenino, somos todos filhos de Deus. Cada homem é irmão do outro homem. Disseram-lhe isso na missão, quando era pequenino. Naturalmente, ele não ficou sempre menino. Cresceu, aprendeu a contar e a ler e começou a conhecer melhor essa mulher vendida, que é a vida de todos os desgraçados. E então, uma vez inocentemente, olhou para um homem e disse: Irmão. Mas o homem pálido fulminou-o duramente, com seus olhos cheios de ódio, e respondeu-lhe: Negro. Eu selecionei esse poema porque ele trata um pouco do tema, né, da nossa fala de hoje, que é o ser negro. Vou apresentar novamente o Fabrício, que ele é mestre em literatura e interculturalidade pelo Estadual da Paraíba. O Fabrício é paraibano, de Campina Grande, é isso, né? Isso mesmo. Ele tem um canal no YouTube, pessoal, vocês podem depois dessa live lá visitar. Ele tem vários vídeos sobre a questão étnico-racial. Então agora a fala é com o Fabrício. Fabrício, que é ser negro? Por que você propôs esse tipo de fala para hoje? Se apresente também, né? Porque é sempre bom nós mesmos nos apresentarmos. Isso é verdade. Bom, como Caio já falou, né, eu sou mestre em literatura e interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba e sempre me interessei por questões étnico-raciais, né? A respeito de como essa construção da identidade do negro, do ser negro, ela permeia na nossa sociedade. Então, a gente parte de vários princípios, né, para responder essa pergunta do que é ser negro. Muitas pessoas vão passar na vida até sem saber o que é, né? Então, tem algumas pessoas que descobrem esse ser negro, né? Pessoas negras, pessoas pretas vão passar a perceber esse negro preto, e outras pessoas não, elas vão passar sem realmente perceber essa identidade, né? Seja de forma velada ou não, como a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. E quando o Caio me propôs isso, eu fiquei muito feliz porque meu canal, ele tem essa divulgação para que as pessoas entendam um pouco desses processos, né, que o negro passa, que o negro enfrenta, e como esses enfrentamentos eles podem ser levados um pouco à frente para a gente perceber que a gente não está nem um pouco perto de chegar ali à questão óbvia, né? De forma que a gente sempre tem que estar explicando diretamente o óbvio, né? É triste ter que explicar, né? A gente nessa posição de negro tem que explicar que somos negros e não merecemos sofrer racismo, né? Então isso é doloroso porque, né? A gente vai passar toda a vida da gente sendo aquele ponto de resistência, né? Enquanto outras pessoas, por exemplo, as pessoas brancas que têm aquele privilégio que a gente sabe que tem, não se engaja, não tem esse engajamento como, por exemplo, nós negros temos para enfrentar esse amarramento, né, que é o racismo. Então, parte muito dessa situação. Então, talvez minha experiência ela sirva como algo para desconstruir algumas coisas, algumas visões que as pessoas têm a respeito da negritude, né, do que é ser negro. Então, talvez essa minha fala ela vá nesse sentido, mais de experiência, né? Contar um pouco do que eu passei, do que eu sinto e quais são os meus propósitos a gerar um conteúdo na internet para que as pessoas consumam aquele conteúdo de alguma forma, para ver se as coisas ela meio que engatem e a gente consiga uma batalha coletiva, né? Que não adianta só nós negros, na nossa redoma, lutar por coisas que a gente possui e que as pessoas precisam ver essas nossas batalhas, né? Exatamente. Tem a questão da branquitude crítica, né? Também é usar esses nossos vídeos, esses nossos espaços para criar também pessoas brancas um pouco críticas sobre o seu lugar de privilégio e também fazer parte como aliado dessa luta contra o racismo, né? Para Isso. você, então, o seu canal do YouTube ele é uma materialização dessa resistência, né? Que você colocou como título Desafios e Resistências. Como é para você, assim,
esse processo de pensar num tema, colocar na rede, produzir e, enfim. É uma ideia recente, né? São um pouco aí uns 4, 5 meses de canal, mas que eu trago um pouco da minha experiência juntamente com algo crítico, né? Da base teórica mesmo. Então eu pego alguns conceitos que a gente da negritude utiliza, né? Que o movimento negro ele faz utilização de alguns termos e trago um pouco para a experiência mais usual, né? Para que não fique aquela coisa de ficar só na academia, né? Então eu quero Uhum. transformar esse conteúdo, né, acadêmico em algo que as pessoas tenham acesso, né, e não lhes espante, né? Porque o senso comum ele nunca vai de alguma forma se aprofundar naquele assunto que às vezes nem lhe chama a atenção e acha que não é nem o seu posicionamento ir atrás e conseguir aquele conteúdo. Mas assim, como temos muito conteúdo bom de muitas pessoas pretas, né, que falam sobre, assim, a gente fica meio com medo de às vezes de falar algo e outra pessoa que assim tem mais visibilidade que a nossa. Mas assim, é sempre um desafio nesse sentido, né, de trazer um pouco da nossa experiência para que outras pessoas elas tenham esse acesso, né, esse conhecimento. E eu percebi nos seus vídeos, Fabrício, que assim, a sua experiência ela também é ancorada por um estudo teórico, né? Em vários livros eu vi que você mostra a Djamila, a Bell Hooks. Como é que é esse processo também de selecionar aí escritoras negras e escritores negros também para poder fomentar essa discussão nas redes? É uma tarefa árdua, né? Porque tem que ler, tem que compreender, tem que sintetizar, tem que fazer vídeo, editar, gravar, enfim. É isso como eu te expliquei, né? Esse medo de às vezes estar falando algo que você sabe, né? A cultura do cancelamento. Você falou algo na internet e rapidamente as pessoas já tomam posse disso como se fosse totalmente verdade. Mas essa característica de pegar algo teórico, eu acho válido no sentido de trazer à tona essas questões que estão lá, por vezes invisibilizadas, até pela própria academia, né? Que a gente não tem esse conhecimento quando entra, por exemplo, no curso de letras, né? Como eu te disse, eu vim conhecer Noemi numa disciplina optativa, já no final do curso, né, no curso de letras, veja literatura, e eu não vi literatura negra no curso de letras, vim ver no fim. Algumas pinceladas por uma professora que forneceu uma disciplina, né, relacionada a essas questões. E aí eu tive conhecimento. E foi a partir daí que eu comecei a consumir muito esse tipo de leitura, né, a leitura mais teórica da negritude, e comecei a fazer uma ponte com minha própria experiência, né? Então, minha experiência, ela mostra muito um pouco também da teoria. Então, é aquela coisa, eu leio a Uhum. teoria e, ao mesmo tempo, eu vivo, porque eu vivi aquilo que estava escrito na teoria, entende? Por isso que eu tento juntar a minha prática, né, com algo teórico, para ficar mais engajado e dar mais um sentido de real, né? E eu ter propriedade para falar daquilo, né? Porque eu vivi, eu passei. Então, nada melhor que você passar, melhor entre aspas, e viver Entendemos. para você falar isso. Eu acho que a experiência ela é muito válida nesse sentido. Uhum. E você quer. Eu vi lá nos seus vídeos tem um vídeo sobre lugar de fala, sobre masculinidades negras, que inclusive no vídeo de masculinidade você fala um pouco sobre si também. Por onde que você quer começar aqui nessa nossa fala que se deixar a gente fica 5 horas falando, né? Bom, Caio, assim, eu queria começar a partir da minha experiência mesmo menor, né? Assim, a partir do momento que eu cheguei na escola, que eu fui criando, a gente vai criando nossa identidade, né? Aquele sistema escolar, né? Que querendo ou não, a gente aprende muito, mas ainda é um sistema muito opressor, né? Principalmente para crianças negras, para alunos negros e negras, no sentido do racismo está totalmente estruturado. E na nossa escola, por ser um lugar, um ambiente onde existe muita socialização, ainda é um ambiente ainda muito hostil para essas pessoas. É tanto que várias pesquisas elas mostram a diferença do desenvolvimento da criança negra, do aluno negro, para uma criança branca, aluno branco, né? De certa forma, o racismo ele penetra ali na mente
né, dessas pessoas, prejudicando-as de alguma forma. Né? Então, a gente tem que ficar longe desse discurso de meritocracia, que você consegue, você pode, porque, assim, é bastante perigoso, né? Então, eu comecei a me perceber negro, né? Porque aí a gente tem o negro no Brasil como uma figura de construção social, né? Tem pessoas negras que não se denominam negras, né? Tem aquela questão de você Sim. compreender o seu posicionamento, né? O seu local, né? O que é que você sabe a respeito de você, da sua própria identidade. Por que que você sofre tanto racismo, né? Porque às vezes você deixa para lá, leva como uma piada recreativa, por exemplo, e você não barra aquilo. Então é a gente muito perceber de nossa história, nossa historicidade, a respeito de compreender como esse racismo ele se estrutura. E ele parte ali, geralmente, da creche, na escola, e assim passa pela até a própria academia, né? Na universidade a gente também tem muitos casos E assim. exatamente. E como o próprio poema da Noêmia de Souza, gente, para quem chegou agora, a gente leu um poema chamado Lição da Noêmia de Souza, depois vocês podem dar uma procurada. Essa categoria negro era apontado pelo outro, né, pela outra pessoa branca, né? Então, também tem aquele poema que eu vou fugir agora, é de uma, acho que é de uma afro-peruana, se eu não me engano, que que fala que é Disseram-me negra, Disseram-me né? Então, negro. essa experiência, muitas vezes, de ser negro, ela é dada também pelo outro apontando: você é negro, seu lugar é esse, você não pode se comportar assim, você tem que se comportar assado, né? Isso mesmo. E eu lembro, cara, que na minha infância, ali pelo meados da adolescência, eu tinha o cabelo totalmente raspado. Né? Meu cabelo era baixo e não passava da Eu número um, também. da zero. Então, quando eu ia para a escola, eu me sentia meio que recanteado por conta da minha cor, por conta do meu cabelo, e eu sofria muito racismo nesse âmbito escolar. É difícil para mim contar isso, porque ainda é uma ferida que você fica, né, trabalhando com ela grande tempo. Mas eu lembro que na época, eu não ia para a escola se minha mãe não tivesse o dinheiro para que eu cortasse o cabelo na zero, ou na zero a um, nunca passava mais que isso. Porque eu sofria racismo dos meus colegas, me chamando de cabelo de pinchain, cabelo de bombril. Sempre quando tinha aquelas tretas, né, na escola, que aluno ele briga, né? Então eu passo desse sentimento, né, de opressão dentro da própria escola. E quando eu chegava na diretoria, ela dizia: ah, é besteira, deixa isso para lá. Você vai ligar, seu cabelo é ruim, né? Mas não tinha alguma providência que tomasse aquela minha dor, né? Mas assim, foi passando, 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 e eu me tornei professor, né? Então, às vezes, quando eu vejo situações dessas, eu me coloco no lugar daquela criança negra, porque eu passei por isso e sei o quanto é dificultoso perceber isso. E aí a gente vai progredindo, progredindo, e assim, o meu cabelo foi algo muito, muito, muito pesado para mim, porque eu vim me perceber, eu vim me libertar dessa amarra que eu tinha comigo mesmo recentemente, eu acho que faz uns 5, 6 anos. Mas assim, foi uma Uhum. libertação enorme. Para mim, estar com esse meu cabelo assim, é uma coisa, é uma construção identitária enorme, né? E assim, eu vejo situações na minha casa, na minha família, que, por exemplo, a minha avó, ela não gosta de forma nenhuma de cabelos assim, né? Passa aquelas mulheres, por exemplo, um dia desse a gente Thais tava, Araújo. isso, tipo Thaís Araújo. Estávamos assistindo o Faustão e ela dizia: eita, cabelo de apiaçava, não sei o quê. Isso é uma coisa feia, não sei o quê. O cabelo da minha avó é crespo, mas assim, ela usa alisante porque ela não gosta de ficar alto. Então, a gente vê o processo aí da autoconstrução, né? Quanto que essas pessoas sofreram com o racismo e quanto elas não gostam da própria imagem, né? Então, veja o quanto isso é perverso. Então, isso leva a gente a progredir cada vez mais e tentar transformar isso em um processo de resistência, né? Porque muitas pessoas sofrem com isso, né? Esse ideal de beleza, esse ideal de padrão, sempre branco, de cabelo liso, né? Então, ver negras e negros se libertando dessas amarras é coisas que, assim, vieram de pouco tempo para cá, né? Por assim dizer. Inclusive aqui no Brasil.
Então, é algo que me chama muita atenção e que merece muito debate a respeito disso. Então, é uma coisa que começa já desde a nossa infância, né? Da questão da própria identidade. Então, por isso Sim. que eu falo dessa maneira, porque a experiência ela traz muitas coisas dolorosas, né? Que a gente depois pode ressignificar e ajudar também outras pessoas através da nossa própria experiência. Eu falo dessa forma porque eu sei, Caio, que você também passou por isso. Então, acho que Eu passei, mas eu sou uma das pessoas mais claras da minha família. Embora meu pai seja negro e minha mãe seja indígena com árabe, eu sou o mais claro. Tipo assim, diretamente não tem pessoa branca na minha família. Mas as pessoas negras, elas passam pela mesma experiência em momentos diferentes, de formas diferentes. E aí, aproveitando, eu vou ler aqui uma fala. Gente, ó, eu sou uma pessoa cega, então eu tô lendo aqui, tá? Então, quando eu olhar para baixo, é porque eu tô vendo a fase de vocês. A G-Prof fala assim: meus primos estão assumindo o cabelo afro e minha avó xinga até. Acho que essa é uma experiência. Eu, por exemplo, até por ser mais claro e eu ter essa passabilidade, então, assim, uma vez eu fui numa reunião da família e a minha tia começou a puxar meu cabelo assim, mas por que que tu deixa o cabelo assim? Né? Mas acontece, a gente tem que conversar e eu não sei o que acontece com você, às vezes a pessoa pega no meu cabelo e fica, nossa, mas é macio, eu achei que fosse duro, é né? cheiroso, E, exatamente, é umas coisas. justamente. Desculpa te interromper, é que eu estava lendo aqui um pouco Foi da ótimo aí. audiência aqui. Gente, vocês podem fazer comentários aí que eu leio, né? Repasso aqui para o Fabrício para ele não ficar perdido nos comentários. Também, se tiver alguma pergunta para a gente também poder discutir, vocês podem fazer. Sobre essa questão de se reconhecer negro, Fabrício, fazer um diálogo aqui, tá? Para você não ficar só nesse Tá, monótono. para não ficar monótono. Embora a minha família, por exemplo, sempre me falou para mim, Caio, você é uma pessoa negra. Quando eu chegava na escola, eu era uma pessoa das mais claras, né? Então, assim, eu não conseguia, quando pequeno, me pensar enquanto uma pessoa negra. Foi na faculdade, que aí quando eu cheguei na faculdade, e aí eu tomei um choque, porque na minha sala, na escola, no fundamental e médio, eu era uma das mais claras, desculpa, exatamente, uma das mais claras. Quando eu chego na faculdade, eu me torno uma das mais escuras. E aí eu começo a perguntar, mas cadê aquele povo que estava comigo nos bancos escolares que não estão aqui? E aí eu começo a ter essa questão do tipo, agora é a foto com os pretos. E aí era eu e mais 6 pessoas, de uma sala de 40, né? Também tentei deixar meu cabelo crescer durante a faculdade, e as pessoas já enfim, eu fiz química, né? Ah, cabelo apolar, não entra água, aquelas coisas. Aí eu desisti, só depois que eu fui fazer letras, que eu acho que é uma questão das humanidades, aí eu deixei o cabelo crescer. Mas esse processo realmente, às vezes demora para muitas pessoas e outras já. Eu vejo essas crianças, né? Quanto elas têm a oportunidade de auto se amarem, né? Porque a gente, pelo menos na minha geração, a gente não tinha tanto esse privilégio, né? Das pessoas elogiarem, das pessoas dizerem, nossa, como seu cabelo é lindo. Né? Eu vejo muitas crianças aí, principalmente na internet, né, com vídeos super interessantes das famílias apoiando a questão do cabelo, a questão da própria cor, né? Então esse empoderamento, né, infantil, por assim dizer, eu acho muito fantástico. Lindo. E Tem são crianças fazendo rap, né? Lembro da MC Sofia com Menina Pretinha, Você é Bonitinha, né? Rapunzel de trança. eu acho que a literatura ela tem um grande papel aí, né, na formação, principalmente quando a gente leva para a escola esse diálogo, né? Com obras muito fantásticas, assim, de variadas temáticas a respeito da negritude, para a gente discutir um pouco na sala de aula. Isso ajuda bastante, né? Eu geralmente eu tenho esse costume, né? A gente está aí Você no consegue meio, citar algumas, Fabrício, só para as pessoas que estão ouvindo ter aí? posso sim. Infantil, a gente tem o Cabelo de Lelê, que é fantástico. A gente tem do Emicida agora, Amores, né? Não sei se você já viu, é fantástico também, aquele movimento que fala do cabelo, daquela criança sempre questionando, né? E outras infinidades de obras, né, a respeito dessa cultura, né? Como essa cultura ela vai entrar lá na escola, porque a gente tem uma narrativa totalmente branca,
né, na maioria, e contada sempre pelo ponto dos colonizadores, né, de sempre quem Uhum. venceu. Então, a gente, para descaracterizar um pouco dessa luta, né, a gente tem até a própria lei, né, de 10.639, que fala a respeito dessa inclusão da literatura afro, né, brasileira e da literatura africana. Aí, ó, só, como você citou duas, eu vou citar duas também. Você citou Ah, o Cabelo de Lelê, né? isso é o mais E o atual. Amoras. Isso. Aí eu vou citar duas para a gente ficar com um bolo aqui, crescer Ó, esse bolo. Eu vou citar Meu Cristo é de Rainha, da Bell Hooks, e também o Black Power de Akin, que aí já é um personagem masculino da Kilsan de Oliveira. Então a gente tem aí quatro obras, para quem não conhece, procurar aí, comprar, ler. Ler com as crianças, principalmente, né? Às vezes a gente compra uma obra, lê para nós, mas a gente não lê com as crianças. é muito importante esse processo, né? A gente estava Então, falando da lei. isso, a própria lei, né? Infelizmente, não é uma lei assim que se consoma muito, porque, embora que seja obrigatória, ela não tem uma sanção, né? Então, parte da questão do próprio Estado e, por exemplo, das próprias prefeituras a fazerem seus projetos políticos pedagógicos de incluir essa temática, né? E não apenas no mês de novembro, porque existe essa coisa, né? De apenas Uhum, falar-se de questões negras apenas de novembro, né? Apenas dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Então, a consciência negra são todos os dias, né? A gente não para de sofrer racismo no dia 21, não, porque dia 20 tá todo mundo lá com seu post divulgando, né, algo da consciência negra. Então, o negro ele sofre esse racismo todos os dias, né? Então, é problemático na medida que eu deixo só aquele dia separado para isso. E na escola, a gente tem um ano todo, né, para trazer algo que, assim, possa contribuir para a formação crítico-social dos nossos alunos, de alguma forma. Fica problemático nesse sentido, de eu levar só apenas em um mês, ou então em um dia, né, alusivo àquilo. Porque a gente cai muito nesse conto, né, de trabalhar as coisas no dia daquilo. E a partir do próximo dia a gente já esquece. Então a gente precisa uhum. fazer com que isso vire rotina. Né? Embora que você seja chato, todas as pessoas digam, ah, de novo, isso de novo. E chama de mimimi, né? Então, acho que Djamila Ribeiro ele fala, né, no livro dela, Racista. É melhor ser taxado como, por exemplo, mimimi, né, do que ser omisso, né, com essas Fabrício, questões. só para eu contextualizar para as pessoas que estão nos ouvindo, a lei que o Fabrício comentou é a Lei 10.639, que ela foi promulgada em 2003 e que ela obriga a inserção da história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos de todas as disciplinas nas escolas básicas. Em 2008, essa lei ela foi ampliada, que passou também a incluir as questões indígenas, tá? Então é sobre esse contexto, para quem não é professor e está nos ouvindo, que a gente está aqui comentando. Isso mesmo. E, então eu falava dessa questão de incluir realmente, né? É, eu percebo, assim, nesse mês de novembro eu tive já vários convites, né? Minha agenda já está super lotada por conta da consciência negra, né? Então todo mundo resolve falar de negritude justamente só em novembro. E E principalmente em esse é um escola. ponto. Desculpa, Fabrício, te cortar, mas isso também é um ponto do próprio racismo, né? Porque coloca a gente só para novembro, aí os mestrandos, doutorandos, os pesquisadores só são lembrados em novembro, e aí o restante do mês ninguém chama a gente para nada, assim, é uma É verdade. loucura. E sempre de forma gratuita, né? Vale salientar. Como se a gente fosse obrigado a falar de quem nós somos. Mas, assim, claro que a gente sempre está apto a falar sobre isso, porque é uma coisa que vai ajudar muitas pessoas, né? Então, esse hábito de consumir esse tipo de literatura, seja algo intrínseco, né, na nossa sociedade, porque assim a gente é um dos últimos países a abolir a escravatura, né, a escravidão. Esses resquícios eles foram deixando ao longo da história. Mas daí as pessoas negras, depois dessa
depois da abolição, elas não tiveram com que, né, se manter. E aí vem várias coisas, várias leis abolicionistas, né? E aí a gente vem um pouco de segregação. Então, a partir do momento que a gente entende esse pouco dessa história, a gente começa a entender um pouco mais como essas questões que são envoltas de lugar de fala, de colorismo, de outras questões mais profundas a respeito desse enraizamento que o racismo ele permite, né? Então, o racismo ele vira tipo que uma tecnologia, né? Porque ele sempre vai estar em todos os ambientes que a gente ali perpassa. Antes de você prosseguir, Fabrício, eu vou fazer a pergunta aqui da Lohane, que é o Tá. seguinte: o que vocês consideram a maior dificuldade na aplicação desta lei? Você quer começar? Posso sim. Eu acho que a maior dificuldade é a própria conscientização, né? Então, para a gente é vergonhoso ter uma lei que obriga pessoas a falarem a respeito das questões da negritude, né? Principalmente na escola. Então, mesmo que exista essa lei, pessoas ainda burlam essa lei de maneira, né, invisível, né? Colocam lá invisivelmente, fala uma vez no ano, como a gente estava comentando, e acha que está de acordo com a lei. Mas a lei não é dessa forma, né? Se vocês lerem, têm acesso aí na internet. Ele pede que seja de forma transversal, né? E que todas as disciplinas elas possam trazer um pouco da cultura africana e afro-brasileira para dentro da escola. Então, não é só história, não é só geografia, não é só língua portuguesa, mas também matemática, mas também física, química. Então, eu acho que você tem até um vídeo, né, cara, a respeito disso, né? Como utilizar a química nas aulas, a negritude nas aulas de química. Sim. Mas que seja dessa forma, né, de maneira transversal, que não seja apenas um dia alusivo a essas questões, para que a gente melhore, né, para que os próprios alunos eles tenham voz, eles tenham espaço, né. Na medida que eu trago essas questões para dentro da sala, várias crianças elas vão se identificar com aquilo, várias crianças negras, né. Então elas vão ter um pouco de voz, elas vão ficar mais curiosas a respeito disso, vão procurar um pouco mais de história para perceber o quanto essa agregadora, essa questão racial, né? E tem também outra questão também, acho que liga um pouco com a nossa fala no começo, que uma coisa é o que dificulta dentro da escola, mas a outra é a formação dos professores, né? Uhum. Então, infelizmente, muitos cursos acabam não pautando, a química é um deles. Eles pegam, como a lei fala, que. Olha a loucura, olha a argumentação. Como a lei fala que a história e cultura africana tem que ser na escola básica, como a formação antes no superior, isso acaba. Então a gente não precisa fazer, mas, gente, Já como parou assim, aí. né? Porque está formando alguém para trabalhar na educação básica. Uhum. Então tem essa dificuldade, e por isso que estamos aqui na rede, tanto eu no meu canal, o Fabrício no dele, para tentar, pelo menos eu gosto de pensar assim, vai ter uma convidada que vai falar sobre isso, de como que essas redes sociais, a produção de conteúdos, ela vem vindo como um mecanismo de formação continuada de professores. Então hoje o professor que ele está sensível com a temática, quando ele não tem a formação na faculdade, ele consegue acessar nas redes e a partir disso formular as suas propostas. E por isso que a gente aqui já citou já uma penca de livros, porque aí o professor ele vai se formando de forma autônoma, já que a faculdade, a universidade, infelizmente não deu essa formação no momento que deveria ter sido dada. Isso. Esse ponto é muito interessante, cara, a respeito da própria formação, né? Como eu trabalho em ensino básico, eu vejo que não existe formação, né, a respeito dessa questão da negritude, né? A lei está aí, mas assim parte da prefeitura ou do próprio estado a estabelecer esse ponto, né? Oferecer cursos, né? Acho que a formação continuada do professor é super importante. Então, na medida que eu não tenho esse curso, como é que eu vou saber utilizar de forma correta na sala, né? A gente tem várias problemáticas a respeito disso, né? É para levar esse tipo de conteúdo que não foi da nossa formação, né? Porque a gente tem uma formação ainda branca, né? Como eu falei,
em vários cursos a respeito disso. Então, eu não sei lidar com aquilo, por exemplo. Né? Então, às vezes eu faço de qualquer forma. Eu faço, por exemplo, algum evento na escola e trago apenas os negros como os escravizados, né? Vindo lá do Mago Negreiro, que sofreram, que foram escravizados, e fica só naquilo. Sim, depois daquilo existe o quê mais? Né? Então, a gente tem essa problemática também dentro das escolas, né? Em tratar o negro só apenas como aquela pessoa que foi escrava e que terminou por aí. Né? Então, a gente tem essa noção de trabalhar outras questões para além disso, para que fortaleça essa imagem dessa identidade negra a respeito dessa propagação na própria escola. Né? A gente tem essa um pouco também de dificuldade por conta realmente das formações, que são muito, muito falhas a respeito disso. Fabrício, posso mudar um pouco de tema? Pode sim, Que, tranquilo, vamos lá. gente, juntou dois professores, só fala de escola, só fala. É uma loucura. O tema ele é muito bom, mas o próximo tema também está ligado, né? Não tem como não a gente tratar sobre a questão do ser negro e não relacionar com a escola, porque a nossa ideia é justamente que uma educação antirracista mude esses valores racistas que a gente está vendo. Se é que eu posso Sim. chamar de valores racistas, né? Uhum. Tem um vídeo que eu acho super importante do seu canal, que é em relação à sexualização dos corpos negros. É claro que ali você foca na questão da masculinidade. Se eu pegar o livro da Djamila, O Pequeno Manual Antirracista, ela vai falar mais das mulheres. Você fala dos LGBTs, eu entendi super as coisas que você colocou. Acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão da sexualização dos corpos negros. Sim, sim. Porque ele foi algo que constituiu, né, essa visão racista e que ele perdura até hoje, né? A gente não somos mais a gente não é mais um país colonial, isso foi criado durante o Brasil Colônia, mas isso continua, né? É aquilo que estrutura, né, como diz os conceitos de racismo estrutural. Isso. É uma temática bastante interessante e que, assim, ainda é invisibilizada. De alguma forma, ela ainda é muito resistente a trazer isso à tona, né? Que é a questão da sexualização dos corpos negros, né? Como é que eu percebo que eu estou sexualizando um corpo negro? Né? Então, nós que somos negros, nós temos esse, não sei se é um termômetro de avaliar isso, mas de alguma forma isso nos choca e vemos que tem uma raiz histórica por trás disso, né? Do gostar só de negro, né? Do gostar somente do negro, por conta daquele estereótipo, né? Que a gente tem um negro como sendo forte, um negro que tem pegada, o negro que tem um pauzão, o negro que é bom na cama, e todas essas infinidades de estereótipos que, de forma direta, né, totalmente ligada ao racismo, né? Então, vem lá da questão histórica da própria sexualização do corpo, né, de homens negros e mulheres negras, e depois da escravidão eles passaram a ser servos, né, dessa sexualidade. Então, como destrinchar essas barreiras, né, de não sexualizar um corpo negro? Né? Como é que essas questões elas são envoltas para a gente pensar da nossa própria experiência, né? De vida a respeito disso. Quando a gente tem essa questão de alguém que diz, eu só me relaciono com pessoas negras porque eu gosto, né? Então, você gosta, beleza. Mas de que forma você gosta? É só por conta do corpo da pessoa? Né? Então, a gente vê essas questões também dentro do próprio movimento gay. Né? Você como gay, você como negro, você estabelece um padrão ali dentro daquela comunidade. É sempre alguém que vem para falar com você, sempre atrás do seu pau, né, que acha que você tem um pauzão enorme. Não são todos os negros, gente, que tem um pau grande. E pau grande não é tudo da pessoa, sobre a pessoa. Né? Então, a gente tem essa problemática a respeito disso, porque sempre delegar a questão do negro, sempre aquele do pauzão, e que está ali sempre para satisfazer as relações sexuais na cama e só para por ali. Né? Então a gente tira a gente desumaniza, né? Tanto os homens negros como as mulheres negras, de qualquer característica intelectual, por exemplo. Né? Que eu digo, então o negro ele só serve para quê? Para a cama.
né? Então eu não tenho um negro em outro lugar a não ser que seja no ato sexual. E para por ali, às vezes não parte nem para um namoro, é só, por exemplo, fica, aí usufruir daquele corpo e a pessoa vai embora, né? Então, são essas relações que se tornam um pouco fluidas, né? Então a gente vê muito racismo entremelado nessa concepção do gostar e de sexualizar esses corpos. E eu quero muito fazer um vídeo, só que eu não sei, eu tenho um problema, que como eu fiz Química e Letras, e eu fico aqui, o que que eu falo do meu canal e tal, mas eu queria muito falar sobre o termo Cafuçu. Então, se Uhum. vocês forem colocar aí na internet, não faça isso com criança, mas pode ser no Google Imagens. Se você colocar Cafuçu, o que vocês vão ver? Vocês vão ver homens negros de pele clara, com o pau à mostra, transando com outros homens. A gente fala muito como a arte, né, que nós estamos aqui em várias literaturas, como ela pode desconstruir esses estereótipos racistas, mas nós também temos a arte também como construindo esse estereótipo, né? Nós temos músicas com a palavra Cafuçu, e que isso fica na nossa cabeça, I love Cafuçu, I love Cafuçu. Ela ficar E aí quando você vai se dar conta de como que esse termo é construído, aqui ele se designa, e essas músicas é sempre assim, eu gosto do Cafuçu porque o Cafuçu é bom na cama, mas nunca, você não vê um Cafuçu médico, Cafuçu amando sentimentalmente, tendo, entende? E esse é um termo para mim que materializa isso que o Fabrício falou sobre a sexualização dos corpos negros, em especial, no caso do Cafuçu, dos corpos negros LGBTs. Vale é, lembrar também, né, que Gilberto Freire já colocava no livro dele que existia um, um ditado popular no Brasil Colônia que era branca para casar, mulata para transar e negra para trabalhar, né? Então essa herança, né, de sexualização dos corpos negros, isso perdura até hoje. Acho que é perdura. comum, acho que recentemente eu falo muito, desculpa, eu vi um comentário no Facebook, era uma foto de uma criança negra, e as pessoas assim, esse daí, quando crescer, vai dar trabalho, olha que moleque gostoso, ou seja, desde pequeno, as crianças negras elas já começam a ser levemente sexualizadas, para depois, isso, quando adulto, fica uma coisa bastante brutal, perversa, assim, é um absurdo. E eu tinha umas leituras, estava fazendo as leituras até para fazer o próprio vídeo, né, que eu falar sobre a sexualização dos corpos negros. E interessante que teve eu não lembro o nome do autor, mas foi um texto que eu li sobre a própria construção da identidade na mente dessas pessoas, dos próprios negros que crescem com esse sentimento, né? De que você tem que ser bom na cama, porque se você não for bom na cama, você não está cumprindo o seu estereótipo, né? De negro, do pauzão. Então, tem que ver o quanto isso é perverso, né? Na mente de uma pessoa. Estar sempre com isso, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que dar prazer àquela pessoa, eu tenho que fazer acontecer, porque senão vai vir o quê? A decepção, né? Então, você, a partir desse momento que você constrói isso, e que isso não acontece por via dos fatos, isso vai gerar uma sensação de quê? De incapacidade. Porque qual é o seu estereótipo? Que você é bom de cama, porque você tem um pau enorme, né? E porque você é negro, então todas aquelas coisas que levam a você a pensar aquilo. E às vezes não acontece, né? Tanto por sua parte como a da pessoa que estava esperando que você fosse aquele ideal que ela imaginava e que as pessoas fizeram construir esse estereótipo na mente, né? Então veja como isso tem também ambíguo, né? Tem dois lados da moeda. Uhum. E como você falava É, a respeito veja a própria identidade lá do carnaval, né? Que a gente teve muito tempo a mulher globeleza como sendo aquele auge de sexualidade, principalmente por pessoas de fora, né? Os gringos adoravam aquela imagem daquela sexualização do corpo, né? Todo ano era aquela imagem, quem vai ser a garota globeleza? Então sempre ficava abaixo daquele ideal, né? Que tem que ter a bundona, as pernonas, não sei o quê. Eu lembro que depois que teve, não lembro qual foi, mas que teve uma quebra, né? Não foi aquela ideal de mulher negra que tinha, mas que passou a ser uma mulher comum, não com todos aqueles estereótipos, né? De grandeza, por assim dizer.
Uhum. E por isso que é importante, assim, uma da luta da nossa, né, é fazer esse contraponto que é a questão dos cientistas negros, né? Nós não somos só corpo, nós somos mente, nós pensamos, produzimos, e é por isso que é recorrente, né? Vários perfis no Instagram, no YouTube, eles vão falar sobre cientistas negros, escritoras negras, e por aí vai, porque é importante a gente sair desse âmbito da estereotipização do corpo e, olha, sociedade, as pessoas negras produzem intelectualidade, elas escrevem, elas fazem arte, né? E aí, falando nisso, uma das convidadas que vai estar aqui, ela está aqui vendo que é a Carla Reis, do Física Preta, ela pediu ela quer saber qual é o nome do seu canal, Fabrício. Então, usa Ah, tá meu esse. nome mesmo, Fabrício A Souza. gente não vai conseguir falar de todos os temas aqui, então usa esse espacinho aí para Isso, fazer isso. o um merchanzinho. Tá Fabrício Souza, tá meu nome mesmo. Se você colocar, já, já acha, né? Canal Fabrício Souza. Então, E Souza com S, né? isso, com Souza com S. Que tipos de vídeo que você tem lá? Só para dar apimentar as pessoas para ir lá no seu canal. Eles versam por essa questão, né? Da negritude, né? É lugar de fala, é colorismo, a questão da sexualidade do homem negro e questões também relacionadas à própria escola, né? Como é que essas relações étnico-raciais elas são desenvolvidas no contexto escolar e como é que elas são levadas, né? Então tem alguns vídeos lá a respeito disso, como também tem algumas dicas, né, de como trabalhar essa literatura. Eu parto muito do princípio da literatura, né, como formação. E tem alguns livros, algumas indicações em um vídeo lá que eu falo a respeito de como trabalhar isso no contexto infantil, no ensino fundamental e também aí chegando até o médio. Então eu tenho algumas indicações lá que eu tenho até os próprios livros em PDF. E posso até Eu enviar, vi quem esse. mandar Eu mensagem, quase né? mandei pedindo para você. Manda para mim. Eu utilizo. Fabrício, sobre esses dois lados que você comentou, me lembrou aqui agora nós tivemos o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, né? E também tivemos alguns casos terríveis aqui no Brasil, do menino Miguel, teve no Rio de Janeiro a polícia invadindo, né? E isso tudo foi na imprensa, tudo isso se sintetizou nos Estados Unidos, né? O caso do George Floyd. E aí eu vi, tava vendo o Globo News, assim, corriqueiramente, e aí tinha os negros marchando, pedindo o fim do racismo nos Estados Unidos e tal, e tinha uma criancinha pequena, muito pequena, assim, sabe? E ela de mãos pro alto, falando contra o racismo e tal. E aí a jornalista branca olhou para aquilo e falou: Nossa, que bonito, essa criança lutando contra o racismo. E aí houve uma fala super importante de uma jornalista negra que eu. Desculpa, gente, vai me fugir o nome, que ela falou assim: Olha, é bonito, mas isso não é o lugar de uma criança estar. Né? Então, é o quanto que essas pessoas negras também elas acabam sendo forçadas desde pequenas a ser militantes, a desconstruir, como a Lorraine comentou aqui para a gente, né, que nós estávamos falando sobre os estereótipos da sexualização, ela colocou que isso é problemático na construção da própria autoestima. E aí muitas crianças tentam lutar contra isso, né? Então, até mesmo no sentido de reverter o racismo, você coloca crianças que eram para ser crianças sendo obrigadas a tratar de temas que são duros, complexos, né? E não dá para a gente olhar para aquilo passivamente e falar: olha que bonitinho, uma criança negra lutando contra o racismo. Não, aquilo não. O mundo ideal deveria, aquela criança deveria estar na escola aprendendo a ler, mas olha que a sociedade força essa criança a fazer, né? Como é que você vê isso, essa necessidade de tratar com temas duros tão cedo, de ir para o enfrentamento mesmo, né? Porque ainda mais hoje com a internet, nós temos aí uma militância negra insurgente nas redes, né? É muito interessante essa visão, porque a gente parte do ponto de vista aí do identitarismo, né? A questão da própria identidade como algo emancipatório. Mas quando a gente vê isso relacionado a crianças, isso é meio que problemático, né? Levar essas crianças a esse contexto, né? Um contexto que a lei não cabe isso, né?
de maneira nenhuma. Porque, como você falou, né, uma criança era para estar na escola, justamente desenvolvendo as suas habilidades. E quando a gente tem isso, essa questão, por exemplo, que bate também em representatividade, né? Então, eita, olha o quanto é importante, né? Eu estou lá no movimento, né, que vidas negras importam, e tem uma criança. Nossa, que legal, né? Algumas pessoas veem dessa forma, né? E outras pessoas não veem também, veem no sentido contrário, né? Como a gente está falando aqui, de não ser saudável, de certa forma, né? Não ser saudável para aquela criança estar dentro desse contexto, né? E outras pessoas Mas ao mesmo tempo ser essencial, né? Porque é preciso construir na criança que, olha, você vai ser vista de forma diferente por outras pessoas, né? É esses dois lados conflituosos, né? a Bell Hooks, ela traz essa problemática lá no livro dela de representação. É a respeito do limite da representatividade, né? Até que ponto essa representatividade ela está sendo benéfica, tanto para o movimento como também para as pessoas de fora, né? Por exemplo, eu vejo muitas propagandas com pessoas negras, mas quando a gente vai olhar a instituição, cadê as oportunidades para as pessoas negras trabalharem ali? Né? Então, essa representatividade ela está meio que sendo uma fachada, né? Para dizer que a empresa ela é plural e ela tem toda aquela pluralidade racial, mas que, de alguma forma, ali aquela representatividade ela não está servindo, né? Como institucionalmente, por assim dizer. Né? Porque aquela empresa está ali, só usou a própria identidade para se autopromover, né? E cadê a oportunidade de pessoas negras adentrarem ali aqueles espaços, né? Existe alguma coisa que a empresa faça relacionada a isso para minimizar essas causas raciais que o racismo nos proporciona aí durante esse contexto histórico, né? Gente, ó, para quem chegou agora, eu vou salvar essa live, tá? Depois vocês podem voltar aqui e ver desde o começo. Tanto eu quanto o Fabrício indicamos livros, falamos sobre a questão da educação. Fabrício, eu tô morrendo de medo de não conseguir salvar essas lives. Tô toda hora aqui olhando a hora, né? Nós Meu temos 7 minutos para encerrar, porque o YouTube, desculpa, o Instagram, ele fecha, né? Então, assim, você quer. Eu pensei já a gente ia caminhar já para nossa despedida. Você quer falar algo mais um ponto? eu acredito que nessa questão de compreender, né, sempre trazer um pouco de história, né, acho que é a partir do momento que a gente faz esse resgate histórico, a gente compreende onde é o nosso lugar. Tanto pessoas negras como pessoas brancas, né? Na medida em que a gente precisa desconstruir cada vez mais essas questões, né? E como é que a gente desconstrói isso, né? Sendo antirracista somente em apenas um dia, e assim, todo o restante do ano, dos meses, não tocar nessas questões, a gente está ajudando de que forma, né? Então, é muito da nossa consciência, né? Eu acho que é consciência negra os 365 dias do ano, né? A gente que luta por essas causas, a gente precisa tomar os nossos espaços e progredir cada vez mais, né? Para que as pessoas escutem nossa voz e façam dela aprendizados, né? Para que isso ele seja ameno, né? Para tantas pessoas negras e negros que sofrem, né? Até mesmo sem ter nem nada a ver com nada, como os casos por exemplo, várias crianças negras morrendo, né? Por bala perdida, que a bala não é perdida, em várias favelas aí, por questões da própria colonização, por assim dizer, né? Fabrício, eu tenho agora uma curiosidade. Você encerra os seus vídeos veio falando em francês. Você fez letras Ah, francês? a minha formação na graduação, ela é língua portuguesa e língua francesa. Aí eu sempre também Ah. falo. E a literatura, né, de racial em francês, ela é vasta, né? Bem Então, lá, assim, né? A gente tem um por continente. acaso foi esse o motivo que fez você escolher francês? Na verdade, o francês caiu para mim meio que um paraquedas, né? Então, não foi minha intenção cursar o francês, né? Mas como eu comecei a cursar, porque veio uma habilitação dupla, eu aproveitei, né? Mas aí, quando eu Uhum. comecei a estudar um pouco, depois eu vi o quanto é vasto a questão da literatura francófona, né? Então, a gente tem mulheres negras incríveis,
que trabalham essas temáticas também na literatura francesa. Então, assim, é um dos viés também muito interessantes de se pensar. Tem pouca visibilidade, até pela questão da própria língua, que não é o inglês da vida, mas que é muito rica, né? Ó, eu vou falar aqui algo rapidinho, tenho 4 minutos para fechar aqui. É que A gente essa conversa, questão hein, da cara? língua no curso de letras, para mim, ela é bastante toca, assim, né? Eu fiz na USP, e a USP ela dá uma infinidade de opções para a pessoa poder escolher. Então tem inglês, francês, espanhol, coreano, japonês, mas não tem nenhuma língua indígena e nenhuma língua africana. E aí eu lembro que no meu primeiro ano, quando a gente faz um curso, um ciclo básico, depois escolhe a habilitação. Eu, no caso, escolhi linguística, mas eu nem acabei me formando em linguística, me formei só no português. Aí uma pessoa falou assim: eu vou escolher italiano, porque a minha ascendência é italiana, né? E na hora eu pensei, nossa, pessoas negras não têm. Primeiro, que não tem a possibilidade de saber qual é a sua ascendência, porque isso foi apagado, dizimado, né, dos documentos brasileiros. E segundo, porque mesmo se tivesse, a própria universidade não tem uma cadeira de língua africana. Então, a gente vê como que esse racismo se estrutura nas instituições, né? É algo assim. muito institucionalizado, né? Muito demais. E é por isso que o Fabrício veio falar de experiências, né? Para você pegar essas experiências e você perceber que tá nos mínimos detalhes algumas coisas, né? De como que esse racismo se revela nas instituições, nas escolas, no próprio linguajar, né? Tradicional, corriqueiro, né? Justamente, é isso mesmo. Fabrício, temos 3 minutos. Olha como eu tô apavorado, né? Tô com medo de perder. Então, se despeça do pessoal para a gente poder encerrar essa live. Agradecer, Caio, pela oportunidade mais uma vez. Já agradeci lá no início. E assim, achei fantástico o seu projeto, né? Desde que eu entrei lá na comunidade do Facebook e vi seu projeto, eu fiquei encantado, né? Até pela versatilidade da química juntamente com as letras. E aí eu fiquei encantado pelos seus vídeos, assisti todos e vi o quanto é rico, né? O seu conteúdo. E assim, te parabenizo por isso. E assim, a gente tem que se fortalecer, né? Porque é difícil, mas É a gente não difícil. pode desistir de forma nenhuma. E é só uma gratidão mesmo. E espero que tenha ficado de algo que a gente debateu aqui, seja benéfico, né, para algumas pessoas que assistiram a live e que, assim, posteriormente, salva a live, poderão ver de alguma forma. Fabrício, eu que agradeço a sua presença. Você aceitou assim prontamente, né? Algo que eu gosto muito desse trabalho coletivo. Vamos fazer. O Me Explica a Ciência está aqui também. Foi outra pessoa que também aceitou prontamente. E assim, né? É daqui para além. Depois a gente vai fazer mais e mais e mais. Beleza, Estamos lá. querido? Um beijão para você, um beijão para todo mundo que nos está assistindo. E olha, tem conteúdo aqui no YouTube e tem também, aqui no Instagram e também nos nossos YouTubes, tá bom? Um beijo para todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.